dia, gente. Vamos a mais uma aula de geografia, falando sobre a infraestrutura. Hoje, sobre os transportes. Os tipos de transporte no Brasil e no mundo. É importante destacar que os transportes são considerados elementos estratégicos para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Os transportes correspondem ao conjunto de materiais e instrumentos técnicos utilizados nos deslocamentos de pessoas, cargas de um lugar para outro. Os meios de transporte são um dos principais elementos para garantir a infraestrutura, ou seja, o suporte material para que o crescimento de um país, de um determinado local, de uma cidade, ocorra. Sem ele, as coisas ficam impossíveis ou muito difíceis de acontecerem. Quanto maior o crescimento econômico de um país, maior a demanda sobre os meios de transporte. Serão necessários mais ferrovias, rodovias, aeroportos e a ampliação desses meios. Nesse caso, se esses meios não tiverem uma estrutura adequada, o desenvolvimento do país será prejudicado ou não acontecerá. Por exemplo, a demanda de transporte industrial, agropecuário. Se não houver meios de transporte adequados para levar toda a produção, ela acaba se perdendo, ou o custo pode ocasionar percas de capital para as pessoas que trabalham no setor. Assim, os transportes, ao lado da comunicação, são um dos elementos estratégicos para qualquer país. Eles têm a necessidade de investir nesses setores. Ao longo da história, o sistema capitalista necessitou da evolução dos meios de transporte para se desenvolver e se manter. No século XV e XVI, o desenvolvimento das técnicas de navegação e das caravelas, que permitiram a expansão colonial europeia, deu início a esse processo de mundialização que se pautou nos meios de transporte e comunicação da época e que foram evoluindo com o passar do tempo. Graças aos instrumentos técnicos dos diferentes tempos, surge o trem a vapor, os grandes navios, bem como o automóvel e sua popularização. Mais tarde, a invenção e a difusão dos transportes aéreos deram uma nova dimensão à forma de como as pessoas, matérias-primas, serviços se deslocam pelo planeta. A revolução técnico-científica e informacional deu novos contornos à dinâmica dos transportes, permitindo a modernização dos meios já existentes e a criação de novas formas de deslocamento. Se nos primeiros tempos viagens em curtas distâncias levavam dias, atualmente os voos mais longos do mundo levam apenas algumas horas. Entender os meios de transporte é entender também o próprio processo de evolução da sociedade. Assim, quando vemos notícias de que o governo anuncia a construção, por exemplo, de uma grande rodovia, ferrovia ou hidrovia, entendemos que essa ação é fruto de uma necessidade latente de crescimento para gerar mais riquezas, empregos e investimentos. Os diferentes sistemas de deslocamento articulam-se em redes, as redes de transporte, que costumam também ser chamadas de modais. Como toda rede, os transportes articulam-se por meio de linhas. Muitas coisas são transportadas em trens e navios e depois transferidas para caminhões, ônibus, aviões, dependendo do tipo de coisa que é transportada. Desse modo, a eficiência desses modais, bem como a capacidade de interligação, o que chamamos de intermodalidade, é determinante para inferir a capacidade de um determinado país de desenvolver-se em um futuro médio e a longo prazo. Fatores que influenciam a escolha de um meio de transporte. É importante destacar a distância percorrida. Por exemplo, se as distâncias não forem muito longas, 500 km ou menos, o transporte rodoviário costuma ser mais eficiente, dinâmico e necessariamente mais em conta financeiramente. Se as distâncias percorridas forem muito longas, o mais barato seria o aquaviário ou o ferroviário.
Outra coisa importante é o tipo de mercadoria. Se forem mercadorias com alto valor agregado, o transporte aéreo, mesmo sendo caro, vai compensar pela segurança oferecida. Outro aspecto importante são os meios de transporte disponível com maior facilidade na região. Se houver uma disponibilidade, como é o caso no Brasil, na Amazônia, de rios que permitem a navegação, essa modalidade deve ser a mais utilizada. Se houver ferrovias ou portos, aeroportos, dependendo da mercadoria, ela deve ser usada de acordo com a logística da região. E também o tempo. Por exemplo, frutas, elas não podem levar muito tempo para serem transportadas de um lugar para o outro. Por isso, muitas frutas produzidas no Brasil vão para a Europa de avião. Encarece o produto, mas os europeus estão dispostos a pagar para ter uma fruta de qualidade nos seus supermercados. A matriz de transportes. O principal meio de transporte utilizado por um país corresponde ao que nós chamamos de matriz de transporte. Alguns países que não são muito grandes, sua matriz será essencialmente o rodoviário. Em países muito grandes, vão se priorizar o transporte ferroviário e hidroviário, por serem mais baratos. Claro que no caso do Brasil se priorizou o rodoviário, sendo um país grande, ou seja, o custo Brasil acaba sendo maior por conta dessa escolha. A formação da matriz de transporte depende dos 4 fatores de influência já citados, do momento histórico e econômico em que foi feita tal escolha, baseada na geografia local. Transporte rodoviário. O início desse tipo de transporte está relacionado com a evolução na produção petrolífera e automobilística. É o principal meio de transporte na atualidade. Todos os países investem em rodovias e muito do que é produzido é transportado por elas, e muitas pessoas também se deslocam utilizando essas rodovias. Os Estados Unidos, Índia e França possuem as maiores malhas rodoviárias do planeta. No Brasil, 60% do transporte de carga e 92% do transporte de passageiros ocorre em rodovias. O Brasil é o 10º colocado em relação às rodovias pavimentadas, ou seja, o Brasil tem muitas rodovias pavimentadas, no entanto, é bom destacar que a maioria das rodovias, considerando inclusive as estradas vicinais do interior dos municípios, não tem pavimentação. O rodoviarismo passa a predominar no Brasil a partir dos anos 1950, principalmente com o governo de Juscelino Kubitschek, que priorizou a fabricação de caminhões, automóveis para alavancar ainda mais a indústria brasileira e acabou construindo milhares de quilômetros de rodovias, e isso levou o Brasil a priorizar o transporte rodoviário. Se fizermos um comparativo de transporte modal internacional, veremos que na Rússia a maior parte do transporte é ferroviário, tendo apenas 8% do rodoviário e hidroviário com 11%. 81% de tudo que é transportado na Rússia é por ferrovias. No Canadá, você tem uma distribuição mais ou menos igualitária do transporte ferroviário e rodoviário e uma pequena parcela do hidroviário. Na Austrália, segue um padrão parecido, bem como nos Estados Unidos, apesar de o transporte ferroviário ser um pouco maior que o ferroviário. Na China, observa-se um caminho parecido, mas o rodoviário acaba se destacando mais que o ferroviário. Já o Brasil, percebemos que 24% do transporte é feito por ferrovias e 62% por rodovias, apenas 14% por hidrovias, apesar de termos muitos rios navegáveis, mas que não são tão utilizados assim. Fatores para o rodoviarismo do Brasil são o estímulo à instalação de fábricas de veículos, a criação da Petrobras, o enfraquecimento do setor ferroviário, a busca por integração urbana e regional de forma rápida, já que a construção de hidrovias ou seu estabelecimento, bem como a construção de ferrovias, demoram muito tempo, e o avanço muito intenso e rápido da urbanização no Brasil.
Isso tudo, logicamente, acarreta um custo maior para tudo que é fabricado no país, já que o transporte rodoviário costuma ser mais caro do que o transporte hidroviário e o ferroviário. Atualmente, parte das rodovias federais, estaduais e municipais encontra-se em estado de deteriorização, ou seja, a manutenção não é feita de forma adequada e essas rodovias se encontram bastante estragadas. A ausência de políticas governamentais de melhorias e manutenção leva a essa situação, apesar de nos últimos anos as coisas terem melhorado um pouco, principalmente por conta dos processos de privatização ou concessões de rodovias, coisa muito comum nos países desenvolvidos e que o Brasil vem ampliando a cada ano, que é a transferência da manutenção e construção de rodovias para empresas privadas. O transporte ferroviário. A Revolução Industrial marca o início desse sistema. As ferrovias e os trens surgem com a Revolução Industrial. Atualmente, os países com maiores malhas ferroviárias do planeta são a China, a Rússia e os Estados Unidos. As ferrovias no Brasil contam com apenas 29 mil quilômetros de linhas férreas. Tende a aumentar com o passar do tempo, mas infelizmente é algo demorado. A decadência do setor ferroviário brasileiro iniciou-se com o avanço da indústria automobilística e a prioridade dada para o governo nesse setor. Na década de 1990, as empresas ferroviárias estatais foram privatizadas para tentar alavancar o transporte ferroviário no Brasil. É importante lembrar que atualmente é utilizado para o transporte de mercadorias e cargas de uma maneira geral. O transporte ferroviário é muito pouco utilizado para o transporte de pessoas, diferente de muitos países onde isso é algo muito comum. A escolha do rodoviarismo faz com que o Brasil obtenha gastos excessivos com a manutenção de veículos e rodovias, combustíveis, pedágios, entre outras coisas. A descentralização da matriz rodoviária brasileira poderia possibilitar o avanço de outros meios de transporte, como ferroviário e hidroviário. O governo tende a estimular isso. No entanto, o transporte hidroviário e ferroviário ainda é muito pouco ou subutilizado no Brasil. O transporte hidroviário e aeroviário. O transporte hidroviário no Brasil representa 14% de tudo que é produzido no país. A navegação fluvial foi importante na ocupação das bacias do Rio Tietê, Amazonas e São Francisco. Desde o período colonial, os rios foram utilizados para acessar o interior do país. O transporte fluvial no Brasil é comprometido pelo predomínio de rios de planalto, ou seja, nem todos os rios podem ser navegados. E quando esses rios passam a ser utilizados para navegação, é necessária a construção de barragens e eclusas para que os barcos possam transitar de uma parte mais alta para outra mais baixa do rio. O custo por quilômetro do transporte hidroviário é 2 vezes menor que o ferroviário e 5 vezes menor que o rodoviário. E isso mostra a importância de se investir no transporte hidroviário e ferroviário também. Temos um mapa mostrando as principais hidrovias no Brasil. O transporte aéreo do Brasil corresponde a 2,5% do transporte de passageiros, a 0,3% do transporte de cargas. É o meio de transporte mais seguro, rápido e eficiente, apesar de muita gente ter medo de voar de avião. Os problemas relacionados ao transporte aéreo estão o seu custo operacional, que é muito alto, e as tarifas elevadas cobradas nos aeroportos. A empresa que administra os transportes aéreos no Brasil é chamada de Infraero, o qual o governo vem buscando privatizar ou conceder aeroportos nos últimos anos para tornar os custos menores. Muito bem, gente, essa foi nossa aula sobre transporte. Até a próxima.